Olá, tudo bem com você? Eu sou Angélica Hellish, estou aqui para conversar sobre mais um episódio da série já clássica Six Feet Under, a 7 palmos aqui no Brasil. E hoje nós iremos conversar sobre o episódio número 8, que é o episódio chamado Crossroads, Encruzilhadas. Esse episódio aqui, a direção é do Alan Coulter. Alan Coulter, roteiro do Alan Ball e do Lawrence Andrews. O diretor, o Alan Coulter, ele é famoso por ter feito umas adaptações interessantes, assim, referentes ao Superman, né? O antigo Superman. Tem aquele filme Hollywoodland, né? Os bastidores e tal. E é bem interessante e conta a história ali do cara que interpretava o Superman, né? Aliás, o protagonista desse filme é o Ben Affleck, né? Em um bom momento, né? Hoje em dia ele tá fazendo uns filmes que qualquer negócio, assim, mas agora realmente vale a pena você procurar. Dá uma procurada nesse filme Hollywoodland que você vai gostar. Bom, aqui neste episódio, um episódio que eu me sinto triste, assim, com o começo dele, devido a pessoa morrer num momento assim que parece que a vida dela vai dar o início, vai dar o start, né? Vai recomeçar. Aqui a gente vai ter uma mulher que ela tá comemorando, assim, logo no começo do episódio, ela tá no carro com as amigas, todas coroas como ela, comemorando, bebendo champanhe naqueles carros, né? Limusines maravilhosas e tal, e falando, ele foi tarde, né? Ela até fala uma coisa engraçada, ela fala assim, maldita hora que inventaram Viagra, né? Um negócio assim, porque diz que o cara é professor e tava transando com alguma aluna, né? Mas de qualquer maneira ela tá visivelmente ali divorciada, dando um novo rumo para a vida dela. Só que nessa daí dela estar ali comemorando muito feliz, ela fala que quer ir para um bar, para o motorista, vai para Bartown e resolve fazer aquela cena famosa que o pessoal faz em filmes, né? Onde tem limusine à noite, sobe no banco ali do carro, fica para fora da capota, né? Daquela parte lá do teto solar, o que não é nada seguro, né? Diga-se de passagem. Obviamente, aqui a tragédia ela vai se avizinhar, sim, porque o nome dessa senhora é Chloe, e a Chloe vai ter um impacto forte ali com uma placa, né? E pronto, ali já se faz aquele fade, né? Que tem o fade to black, esse é o fade to white, né? Da série, que aparece o nome dela, Chloe Anne Bryant York, 1959 a 2001. Pois é, essa morte aqui, e as pessoas falam que não tem impacto, né? Direto a trama dos Fisher, eu penso até que talvez tenha, né? Mas por uma questão do rico, né? Que é inserido aqui nessa história. Então, aqui nesse momento, nós vemos que eles estão numa baixa de trabalhos, né? Não tem muito trabalho, não tem funerais. E o funeral da Chloe, que é essa vítima aqui no começo do episódio, vai ser tratado ali no grande oponente dos Fisher, né? Que é a Croner, né? Que quer comprar, que quer sabotar, que já resolveu ter ameaça. Já aconteceu de tudo, né? Mas vocês sabem, né? É uma coisa interessante da série, esse negócio de administrar uma casa funerária. Então você fica se perguntando, inclusive, como é que é o dia a dia, né? E esse é um episódio do dia a dia, né? Onde você vai ter momentos prosaicos da família. Alguém passando aspirador, né? O que eles estão fazendo, né? Óbvio, sim, sempre mostra isso. Mas no dia a dia, quando o trabalho tá devagarzinho, por exemplo, o Nate tá estudando, ou melhor, fingindo que tá estudando, né? Para a prova de ser diretor de uma casa funerária, que ele só pode ajudar ali o David se estiver com esse documento, né? Então ele tá estudando ali e o David até fala, né? Ele tá no sol, pegando sol, porque Los Angeles, né, gente? Que é calor pra caramba. E imagina só, né? O cara tá ali pegando sol, ouvindo um blues, né? O David chega por perto e fala assim, e aí, é esse jeito que você estuda? Fala pro Nate. E o Nate fala assim, tô estudando, né? Aí o David puxa a cadeira ali, senta do lado dele e eles comentam, né, o fato de não haver muitos funerais, ou melhor, nenhum funeral, né? E tal, e aí
o David imita o pai, né? Ele imita um personagem que, pelo que eu pude entender, é um personagem de... Não sei se é um comediante ou se é um apresentador de televisão. De qualquer maneira, ele fala assim, que nem nosso pai falava, não sei o que, não sei o que lá, com uma voz meio assim. E aí o Nate, ele não ri, né? Mas ele faz o que ele costuma fazer, ele acaba refletindo sobre o que está acontecendo, falando assim, olha, não imaginava que o nosso pai, ele tinha esse perfil, né? Ele fica assim, o David fica constrangido, né? Porque fala, obrigado por me fazer eu me sentir constrangido, já que ele não deu uma risada, nem nada, não é verdade? Se ele tem uma diversão com o que o David fez, é uma coisa meio interna, não é externa. Ele tem um processo, né? Esse personagem, o Nate, é um processo meio melancólico, né? E ele sempre tá tentando refletir e lamentando as escolhas dele, porque é uma escolha dele ele ter ido embora e não ter conhecido o pai, né? O David passou a vida inteira lá, né? Com os pais, então ele via vários traços diferentes da personalidade do Nathaniel Sênior, né? Que é o pai. Durante esse episódio aqui também você vê que eles acabam tendo vários contatos assim, e até para evitar discussões, eles acabam concordando entre si e tentando de alguma maneira evitar brigas, né? E o Nate vem com uma sugestão que o David gosta. Ele fala assim, olha, já que não tá tendo funerais, por que a gente não aluga, né? Porque são várias salas de funerais, né? Por que a gente não aluga uma sala para um grupo de dança de idosos que tá precisando? Aí o David fala, nossa, mas como é que vai fazer? E se tiver algum funeral, né? Aí fala assim, não, eles têm... A gente avisa pra eles e pra eles agendarem quando a gente puder, né? Ficou meio assim, a gente aluga, mas se tiver algum problema, algum funeral, obviamente vai ser repassada a data da aula. E o Nate ainda fala assim, olha, os idosos não tem nada pra fazer, né? Eles vão vir aqui dançar 2 vezes por semana, vão se divertir... e você não, né? A verdade é que aqui é uma funerária. Quem sabe isso daí também vai ser importante caso eles necessitem, né? É uma visão um tanto quanto cínica dessa situação, né? Mas o David adora isso, né? Ele falou, opa, eu concordo com isso, hein? Eu apoio, né? Então, aí nesse caso desse grupo, que é um grupo de dança, né? Vai ter até um cara que mais pra frente o David vai conhecer, né? Mas aqui esse episódio, eu falei no começo que não tem muito a ver essa questão de essa morte dessa mulher no começo, a Chloe, não tem uma reflexão, né? Como tem os outros episódios, né? Onde o Nate se envolve muito e tal, né? Ou então traz uma reflexão, um diálogo, um debate entre família, ou entre o Nate e outras pessoas, ou entre o David e outras pessoas. Mas o caso aqui que tem sim, de certa maneira, eu penso. Por quê? Porque tem a ver com o Rico, né? Porque essa mulher, ela vai ficar, para quem assistir, é uma coisa impressionante. Ela vai ficar com a cara absolutamente afundada, porque o impacto que ela sofreu foi muito grande. Então é como, saca, ela não dá para identificar que é uma cara. É uma cena até muito gráfica, interessante mesmo, assim, né? É meio de lado, assim, mas dá para ver que houve um estrago muito grande. Aí você vê que o Rico, ele tá passando, ele tá lá examinando o corpo e tá no QG o nome inteiro da empresa é Kroner Soulless Death Conglomerado. Olha o nome, né? Conglomerado porque tá engolindo todas as funerárias, né? Ele tá ali debruçado ali sobre esse crânio absolutamente compactado da Chloe, né? E tá se sentindo muito desafiado, né, em torná-la inteira, né, novamente, assim, né, o que dá para ser feito? Vamos lembrar que o Rico é um restaurador muito eficiente, né, e claro, o Gillard, que é aquele cara loiro lá que vive enchendo a paciência do David e do Nate, ele tá ali cercando, né, o Rico, né, e falando, aí, o que você acha, né, e tal, o que você acha, dá para fazer? Aí ele tá ali refletindo, e o Gillard até fala para ele, você não tem interesse de vir para cá, porque ele tá realmente querendo, ele percebeu que tirar o Rico dos Fisher, né, que ele é um funcionário lá dos Fisher, é uma coisa que vai causar um estrago muito grande, né? Então ele tá de olho ali e sondando e falando inclusive pro Rico que, olha, a gente tem uma proposta para você,
você pode dar aulas aqui. Seria, no caso, o rico fala que quer $1.500 por restauração, que pelo que eu pude entender é um valor considerável. Aí você fica até pensando, né? A gente que acompanha aqui, vê os valores que eles mencionam, né? Que tem caixões que são 9 mil, 10 mil, só o caixão, né? Então, quanto é que eles pagam pro rico, né? Eles pagam pouco, né, pro rico, né? Então, se tem uma coisa que a gente pode refletir aqui é que é sacanagem que eles fazem com o cara, né? O cara é um tremendo de um funcionário, um restaurador. Tudo bem que o pai deles, o Nathan, né, o sênior, ele pagou a escola do rico, né? E o rico mostrou essa habilidade, essa capacidade, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que eles não valorizam muito, né? E fica, obviamente, pelo rico ser um cara que é um cara descendente de latinos e tal, fica meio aquela impressão de a família é legal, todo mundo é legal, todo mundo tem uma perspectiva interessante, sim, a gente vê pelos olhos deles, mas eles não deixam de ser pessoas que estão explorando outras, né? Eu penso assim, tá? Mais pra frente vai ter desdobramentos, né? Pra quem acompanhou a série e conhece como o rico vai conseguir subir na vida, né? Isso é bem interessante. Mas aqui o rico tá sendo ali sondado e pressionado, quase que coagido, né, gente? Pelo cara lá, o chatão, né? Do Gillard, que quer dele uma resposta rápida, e ele fala assim, ó, faça o trabalho. Aí o rico até fala assim, olha, só que eu não posso fazer com o material que vocês têm aqui, que é de baixa qualidade. Teria que usar o material lá dos Fischer, né? Aí ele fala, então eu vou lá pegar, fecha lá um valor, 1.500, e fica por aí, né? Agora sim, agora você tem uma questão ética aqui, né? O rico, ele vai pegar o material das pessoas das quais ele trabalha, né, para poder fazer um trampo, né? Ele teria que ter o material dele, né? Isso também não é ético, né? Então, essa questão vai ser desenrolada no episódio, né? De qualquer maneira, o rico ele fica ali muito satisfeito. Enquanto ele tá ali já ainda olhando ali o cadáver daquela mulher, tem uma moça que se aproxima, né? Que tá ali numa outra mesa, que você vê que é uma sala, é uma coisa bem pessoal mesmo, né? Tem vários corpos e várias pessoas, né? E ela fala até, ela acaba entregando que o Gillard tem uma coisa pessoal mesmo para destruir os Fischer, que eles que tocaram fogo naquela casa e tal. A gente descobre então, né, que foram eles mesmos, não foi a Claire, né? Então é assim, né? Você vê que o rico até acaba tendo informações privilegiadas dessa questão que o Gillard tá querendo fazer, né, com os Fischer. E poxa, que sacanagem, né? É uma coisa bem capitalista mesmo, né? As grandes empresas querendo engolir, né, o pequeno negócio. Coisa é que o rico, né, ele vai fazer esse trabalho e ele vai ter que inventar uma mentira, né? Ele chega ali para os irmãos, né, quando ele vai lá, e fala que ele esqueceu de pegar uma jaqueta, que tá meio fraco o movimento, que ele vai fazer um ultrassom com a mulher. Aí o David até pergunta, ué, a tua mulher não foi fazer ultrassom semana passada? A Vanessa? Aí ele fala, não, mas foi fazer outro, que foi necessário. Eu vim pegar minha jaqueta e a minha carteira que eu esqueci aqui. E vai lá para baixo, porque a gente sabe que ele tem que pegar o material, né? Quando, nesse meio termo aí, o David e o Nate estão discutindo, e o David falando pro Nate, ó, você sempre me faz ser a pessoa malvada da história, você dá a impressão, né, que eu que tenho que dar bronca nele, então você vai falar para ele que se ele vai embora para fazer ultrassom, que ele vai ter que lavar a geladeira lá dos frigoríficos onde ficam os corpos, sei lá. Vai ter que dar uma de chefe, né, pra cima do rico. E aí o que acontece é que o Nate acaba pegando meio rico em flagrante. Ele repara que ele tá fazendo uma coisa errada, porque ele disfarça, obviamente, o rico, né? Mas ele pegou umas latas ali, alguns componentes ali de maquiagem ou de preenchimento. Então você vê que ele percebe, né? Ele fala, cadê a jaqueta? Aí o rico fala, eu esqueci em casa, acabei me enganando. Só que ele tá saindo com uma bolsinha ali, né? E tal. E quando o Nate olha para onde ficam os materiais de trabalho, ele repara que tá faltando coisa, né? Então assim, uma situação complicada e ao mesmo tempo, né? Eu sempre penso, e com isso eu não tô defendendo a pessoa fazer coisas erradas ou não, né? Eu lembro daquele filme lá do Kleber Mendonça Filho, né? O Aquários, onde tem um diálogo a certo momento
e tem relação com a personagem da Sônia Braga, familiares, a família, questões familiares, que ela lembra, que ela recorda de uma empregada que a família tinha muitos anos atrás, né? Que o pessoal comentava, ou ela foi intimada mesmo a falar se tinha roubado alguma joia, e não sei se ficou claro, assim, não lembro, faz tempo que eu vi esse filme, mas não sei se ficou claro se ela roubou mesmo, né? Essa família acabou mandando embora. Eu sei que a Sônia Braga acaba falando assim, acaba sendo no final um certo equilíbrio, né? Que pelo que ela pode entender ali, que ela reflete, é que é uma situação de precarização, de muitas vezes de abuso, né, e tal. E você pensa assim, cara, né? A pessoa tá fazendo uma coisa que não é correta, mas também quanto ela já foi explorada, né? Sim, a gente tem que ir sempre pelos caminhos corretos das coisas, mas a gente sabe que essa balança sempre vai pesar para se dar bem pro lado do patrão, né? Você tá sempre errado, não é verdade? Ele vai ter grana pro melhor advogado, ele vai ter como se constranger, ele vai ter como pagar, ter no bolso dele políticos para poder beneficiá-lo, né? Claro, eu não tô querendo aqui justificar, né? Mas é uma questão para se refletir, né? Você pode olhar para isso e falar assim, nossa, rico, né? Traindo a família. Mas, cara, a família tem alguma relevância dentro do mercado de trabalhos funerários, né? De cerimoniais, porque tem um grande restaurador chamado Rico, não é? E aí, eles pagam a mais o cara? Não, ao contrário. O David, ele age o tempo todo como um babaca, né? Na moral. Com o Rico, né? Falando, faz isso, faz aquilo. Não pode falar palavrão aqui. E seja um ditadorzinho, um babaca, porque por mais que a gente goste do David, é o que ele é, o jeito como ele se comporta, e sendo um babaquinha uma parte do tempo. E assim, né? Então, qualquer hora ele deveria perder mesmo esse funcionário, né? A gente acha até que o Rico é muito fiel à família. Isso chega a ser quase impressionante, né? E tem essa questão dada aqui, então, que o Nate reparou e tal. Depois essa história vai se aprofundar. Mas a gente recorda aqui, por exemplo, que tem uma questão estranhíssima ali da Brenda, né? A última vez ela não foi viajar com o David porque falou que o irmão estava em crise. E pelo que aquela conversa que o Nate recebe um telefonema dela, né? Enquanto tá ali com o David, né? No sol e tal. Fala, pô, tô há 6 dias sem falar com você, tá tudo bem contigo? Ela fala, tá tudo bem comigo, mas não vou poder te ver final de semana, ok? A terça-feira a gente se vê, pode ser? Ele fala, ok, né, e tal. Ela meio que dá a entender que ainda tá às voltas ali com o irmão, né? E de qualquer maneira, ele fica meio bolado com isso daí, né? Porque ela meio que se afastou, né, dele. E assim, o Nate é uma pessoa ótima, mas ele também é uma pessoa meio neurótica, né? Talvez. E também um pouco controladora. Por mais que a pessoa não seja controladora, assim, no sentido de ela ter vindo de uma família meio conservadora, meio controladora, às vezes a pessoa tem esses vícios, né? De ficar reproduzindo esses comportamentos de controle. E eu acho que a Brenda, ela é alguém, uma pessoa bem neurótica, mas é um espírito bem livre nesse sentido, né? Para cometer seus erros, né? Ter os seus acertos também. Mas aqui, né, é engraçado eu sair na defesa da Brenda, assim, que nunca foi um personagem que eu gostasse muito, né? Mas é interessante, né? É bom a gente sempre inverter as narrativas, né? Porque aqui o Nate, nesse episódio, ele vai descobrir, por exemplo, não fica claro para mim se é terça-feira já, se já passou dias, ou se ele resolveu aparecer do nada para meio que surpreender ela, ver se tá tudo bem e tal. Só que ele chega assim na casa dela e primeiro tá o vidro assim perto da maçaneta na porta quebrado, né? Aí ele chama ela várias vezes, ela não responde. Ele olha pra sala, tá tudo jogado, sabe? Como se tivesse uma bagunça de comida, de sujeira, de coisa revirada, né? E ele começa a chamá-la. E quando entra na sala, aparece um cara pelado. Totalmente pelado, assim, né? Com um certo sotaque, falando assim, olá, tudo bem? Você deve ser o Nate. Aí o Nate olha pro cara pelado, sou o Nate, sim. Eu já ouvi falar muito de você e não sei o que, a Brenda já falou muito de você. E aquela conversa que é meio surreal, né? O cara tá aí peladão,
né, com o bagulho balangando pra lá e pra cá, e eu conversando com o Nate fala pra ele, pô, dá pra tu botar qualquer coisa aí enquanto eu tô conversando contigo? E aí quando eles estão lá, tá sentado, o cara já tá meio vestido, a Brenda chega ali com uma cesta de roupas, né? Dá meio a entender que ela foi a alguma lavanderia. E entrega pro cara, fala assim, ó, tua calça aí, né, e tal, né? E o cara vai lá se vestir, né? E cara, é uma situação assim que primeiro dá a entender que ela ocultou do Nate que ela tava com o cara. Fica tudo meio estranho porque o Nate fica enciumado, né? E demonstra o ciúme. Ela até fala, ó, esse é um comportamento não sexy, né? Mas também é uma argumentação que tem que ser sexy o tempo todo do seu comportamento, né? Mas de qualquer maneira ela fala assim, não é uma coisa atrativa pra mim. E vamos lembrar que ela gosta muito de ficar analisando, né, as pessoas. Ela analisa muito o Nate. Aí o Nate fica bravo, fala, pô, por que você mentiu pra mim? Deu a entender pra mim, por exemplo, que você ainda tava cuidando do seu irmão. Aí ela fala assim, ela depois fala, eu pisei na bola, né, e tal, né, não tem o que fazer, né. Pelo que eu pude entender, ela também queria ter um tempo, falou que esse cara que chegou não era o amante dela, era tipo um amigo da Austrália que que ela conhece há muitos anos, só que apareceu do nada na casa dela lá e ela acabou recebendo o cara e acabou ficando com esse amigo lá conversando e tal, e a dado momento foi lá lavar uma roupa pra ele porque ele tava sem uma muda de roupa, né? Aí o Nate até perguntou, e aonde que esse cara dormiu? Aí ela aponta um saco de dormir, né? Então você vê que ele demonstrou ciúmes, ela já não gostou muito, né? A situação deles, assim, vai ficar meio casal neuras, né? De vez em quando, né? Porque vai ficar nessa, né? Coisas que ela falava, ele achava divertido, a certo momento ele já não vai mais achar. E é que nem eu falei, é bom inverter, né? O jeito como as coisas são. Será que se fosse ao contrário, a Brenda não ia ser chamada de louca, de mulher pegajosa, né? Se ela chega na casa do cara e o cara tá com uma... Pra mulher, às vezes a coisa é até mais complicada, né? Porque homem, eu penso assim, né? Se a mulher tá pelada andando pela casa do cara, né? Eu sempre tive lá minhas dúvidas, na moral, né? Se realmente não é um rolo qualquer, né? Que a mulher tem com o cara, né? Porque a mulher tem uma coisa mais de, né? Como é que eu posso colocar? Uma certa fragilidade, né? Em relação a essas questões aí, né? Eu mesmo não sentiria segurança nenhuma andando pelado na casa de um amigo meu, né? Não ficaria à vontade, mas, né? Existem pessoas e pessoas. Mas, né, para invertendo aqui, será que a Brenda seria vista como uma pessoa neurótica, né? Essa situação é uma situação que é fácil você concordar com o Nate, né? Falar assim, olha, tinha um cara pelado na sua casa, então você não é confiável, né? Por aí vai, né? Sei lá, só para colocar em xeque essa questão que é interessante. Aí esse cara aí é um visitante ali que fica claro que de qualquer maneira essas certezas aí do Nate não são muito certas, né? Ele pensa que conhece a Brenda, mas ele não a conhece, ela guarda pra si, né? Momentos pra ela mesma e tal, né? Uma coisa bonita no episódio também é que o Nate acaba meio mostrando ali pro David, que o David tá, vamos lembrar, ele tá sozinho, o Keith não tá com ele tá se sentindo solitário, né? E o caso é que esses idosos que vão lá para praticar dança, né? Que é um grupo de quadrilha. O cara que é o professor, ele é um cara muito, muito bonito, né? E tal. Quando o Nate, né? Que não mostra pra gente o Nate combinando com o cara. Mas dá a entender que o Nate repara que o cara, né? O cara é gay, né? E quando o cara tá lá, tá dando aula pros idosos, tá rolando uma quadrilha e tal, e o David tá ali olhando pra ele, abriu a porta, ficou curioso, tava olhando, né? O cara também troca olhares com o David. Então você vê, né, que o David achou ele um gato, né? Achou ele bonito, né? E você vê que ali tem um momento ali que o David, inclusive, é chamado pelo professor, né? Pra poder dançar junto, né, para mostrar, para demonstrar, né? E o David até fantasia dar um beijo nele, bonito assim, né? É uma cena bem legal. Esse aqui é um episódio também onde a gente tem a Claire fazendo aquele curso, né, que o psicólogo da escola sugeriu.
que por sinal caro, né? Só que a gente acaba descobrindo que é uma espécie de curso de coach aí do Pablo Marçal, né? Você lembra aquele caso lá que o cara foi subir uma montanha, né? E só que ali, no caso do Pablo Marçal, não tinha ninguém preparado, né? Ele mesmo, né? Tava fazendo curso de coach e um monte de gente teve que ser resgatada por bombeiro. E um absurdo, né? Que certas pessoas tenham essa visão. De qualquer maneira, ela faz essa... Você percebe que ela tá subindo uma montanha e cada um tem que pegar a bússola, ver o caminho. Tem uma só, na verdade, colega da sala de aula dela. E ela percebe que é um saco, né? Que ela se meteu em mais uma enrascada, só que ela faz amizade com carinha lá e tal, porque ela levou uma maconha. E é uma parte meio boba do episódio, assim, porque boba numas, eu digo assim, porque ela meio que descobre que as pessoas não são meio que são, que aquela amiga dela que parece uma moça toda certinha, ela é toda complicada, foi expulsa de várias escolas e tal. E é aquela fase meio de autodescoberta, assim, da Claire. Ela acaba inclusive sendo expulsa, né? Ela descobre sem querer que o cara lá, o líder, né, o que é o adulto mesmo ali na história, tá transando com a amiga dela. E parece que a amiga dela contou que o cara... que ela perguntou, você tem maconha e tal? Ela perguntou pra Claire. E eu acho que ela mesmo dedurou. Depois ela acabou sendo expulsa. Tanto ela quanto essa amiga dela. E quem recebe a ligação da expulsão, por sinal, é o David. Eu acho interessante também que o David, ele resolve não contar pra mãe, né? Ele não conta pra mãe que a Claire foi pra esse cursinho aí e tal. Um curso, né? Um coach ali pra... Os caras têm uma esquema de achar que se você subir uma montanha e tal, pegar uma bússola, você vai encontrar o sentido da vida e tal. É coach, né? E o David meio que guarda segredo. Achei interessante isso daí, né? Porque ela vai acabar sendo expulsa e ele vai ser o telefone de contato. A mãe, por sinal, esse episódio é engraçado porque a Ruth vai ficar conversando com o Nikolai falando assim, ai, você tinha que conhecer a Rússia, lá que lá os homens têm paixão e blá blá blá, com aquele jeito todo dele. E ela vai ficar fantasiando, sabe? Vai ser engraçado. Tem um momento que o Nikolai tá falando e ela fica fantasiando que tá com o namorado dela. O Haira, né? E depois tem um momento que ela tá com o Haira, fica fantasiando de estar com o Nikolai, né? Vestido com uma roupa russa lá. É bem engraçado isso daí. E o Rico, realmente, nesse momento, é onde o Rico... Porque você vê que ele conseguiu fazer a restauração. Aliás, né? Uma curiosidade, eu não sabia disso, né? Se a série levantou essa informação, presumo que tem algum fundamento, né? Que ele explica a maneira como ele conseguiu desafundar a cara dela. E é como você faz com uma bola, entendeu? Parece que ele colocou alguma coisa por dentro pra... soprou um ar para poder voltar, para ele poder fazer a restauração, né? Não é impressionante, né? Esse processo de restauração de corpos é uma coisa que, além de eles usarem materiais inusitados, são coisas bem que você realmente não imaginaria que eles usariam, né? Um esquema meio pneumático e tal, para poder encher de novo a cara da pessoa, né? Interessante. Teve um momento lá, né, da mulher, na episódio que já passou, que ele colocou umas latas de comida para gato, né, e tal. Então é interessante esse processo, né? Ao mesmo tempo que quase que desumaniza, né? A gente pensa assim, claro, a pessoa quer estar... A pessoa, né? A família quer que a pessoa esteja lá no velório, né? Tanto que nem aparece o velório nesse episódio, porque o velório não foi lá, né? Foi feito por uma outra empresa. E nesse episódio aqui, o Rico também resolve acatar a sugestão da esposa, porque ele mostra para a esposa o velório e fala assim, olha só, ela realmente, Rico, aqui é a sua Capela Sistina, né? E foi um trabalho perfeito. O rosto da mulher tá perfeito, né? Tá um rosto apresentável, bonito mesmo, né? Então ele fez uma restauração maravilhosa e a mulher dele falou, ó, aceite o que o Kroner lá realmente ofereceu, porque lá na família Fischer você não vai conseguir nada, você não vai conseguir sociedade, porque o Rico quer sociedade. Só que para ter sociedade, você tem que investir um valor grande na família, né? Um valor assim, na empresa, né?
E ele não tem, obviamente, isso, né? Então, ele acaba depois até chegando e falando, olha, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, mas eu vou seguir adiante, né? E o Nate vai confrontar ele, vai falar assim, as pessoas comentaram, né, poxa, que pessoas, né? Porque tem um grupo, né? Pela idade do episódio, deve ter algum grupo em algum lugar, né? Que estão falando do trabalho aí do Rico, que é um trabalho maravilhoso, que é inacreditável o que ele fez, e chega inclusive na orelha do Nate que conversa, né, na frente do David, tudo, conversa com ele, fala assim, olha, o Rico fala, recebi uma oferta mesmo, o que vocês têm para me ofertar? Eles acabam não ofertando nada, eles não têm, né, eles não querem dar sociedade. Ele vai continuar sendo funcionário pago e ainda por cima mal pago, né? Então, ele tem que ver o lado dele, né? E se a mulher dele tá grávida, ele já tem uma criança pequena, né? Então tá certíssimo dele ver o lado dele e utilizar a arte dele para poder ter uma sobrevivência melhor. Então, essa parte do Rico aqui nesse episódio fica nesse pé. Ele fala que vai embora, agradece, o David surpreendentemente vai lá também, ó, obrigada, Rico, desculpa não ter nada mais para te oferecer. E é isso, né? E o Rico até dá um toque, fala assim, ó, cuidado com a Croner, né? Cuidado com esse cara, porque eles estão realmente querendo te prejudicar vocês, né? Alguma coisa tá acontecendo, né? E é isso, o episódio é meio isso e tem sim, claro, aí é uma das partes que é engraçadas, eu até pergunto pra você que assistiu, o que você achou dessa parte? Que tem uma parte hilária, que é um conselho, gente, nunca fique doidão, né, com gente que você não gosta na mesma mesa ou na mesma festa e tal. Alguém que você sabe que você não vai engolir. Você tá, se a bebida, ou seja lá o que você estiver consumindo, vai te dar uma liberdade de você querer falar alguma coisa na cara da pessoa, é melhor evitar, melhor nem ir. Porque a Brenda, ela convida o Nate pra ir pra um jantar onde tá quem? O Billy e esse cara que é o colega dela. E esse jantar, ele é muito louco mesmo, porque eles estão lá bebendo, fumando maconha pra caramba. E o Nate tá pirando, né? Porque esse colega dela, ele é australiano. E a atriz também é australiana, por sinal, né? Vamos lembrar que ela é do Casamento de Muriel, né? Essa atriz, né? Que faz a Brenda. E o cara fala com um sotaque carregadíssimo. E eles rachando o bico, vendo foto antiga, recordando várias coisas. O Billy provocando o tempo todo o Nate. Então, de um momento ele chega e ele fala assim: que porra de língua é essa? Ele fala assim, ela fala, que é isso, né? O que tá acontecendo, né? E tal, e depois ele fica olhando pra mochila também, porque ela fala que o cara dormia no saco de dormir que ele tinha. Aí ele vê que o saco de dormir tá no mesmo lugar, né? Desde o dia que ele foi lá e tinha apontado pra ela, isso aí tinha encontrado o cara pelado. Ela fala, e essa porra desse saco de dormir aqui? E tá no mesmo lugar o tempo todo, não mudou? Você tá mentindo pra mim? Aí ela fala assim, claro que eu tô mentindo, você é um neurótico. Você ia aceitar eu estar dormindo com um amigo meu na mesma cama? Né? Você ia aguentar esse seu orgulho de macho aí? E tal. Aí ele fala assim, ela fala, ó, quer saber? Vai lá pra fora respirar um ar puro. Ele fala, eu vou embora. Não sei o que lá, sua puta. E chama ela, né? E fala, meu, é uma situação que, porra, né, é assim, estranha, né? E muito ruim. Ele depois, claro, ele vai cair em si, vai pedir desculpas, vai lá e falar que tava alucinando. O Billy também tava provocando. O Billy fica tipo um diabinho, né? O tempo todo cercando o Nate, falando assim, olha, eu tava meio doidão naqueles dias lá, eu devo ter passado uma péssima impressão pra você, mas eu estava doidão e agora eu tô melhor, não tava tomando remédio. E ele fica provocando e provocando e provocando o Nate. Claro que o Nate, fumando maconha pra caramba, bebendo e tal, começa a falar um monte de besteira, até que, de certa maneira, é expulso, né? Mas depois fala que vai embora. Quando ele volta pra pedir perdão, porque ele volta pra pedir perdão, obviamente, imagina, né? Ele saiu xingando ela de puta, né? Ela aceita, né? Ele até pergunta, cadê teu amigo? Foi embora, mandei ele embora, tava enchendo meu saco. Não ia embora nunca, então mandei embora.
E ela tá lá arrumando a casa, né? Uma total diferença daquela casa que ele viu totalmente bagunçada, suja. Parece que tem duas Brendas, né? Tem uma Brenda que ele realmente não conhece. E você vê que ele conversa com ela e tal, fala que tava doidão. E depois chega pra ela, dá uma intimada, né? Fala assim, olha, agora é sua vez. Ela fala, minha vez? É, minha vez, sua vez, porque você propositalmente me afastou, dando a entender que você tava com o Billy pra poder ficar sozinha. E você ficou me afastando da sua vida. E tal, e assim, de um jeito, e ele faz ela prometer, fala assim, olha, e assim, você só vai ter que fazer a promessa pra mim, que só eu vou estar na sua cama daqui pra frente. É assim, são vários gestos de pessoas possessivas, né? E tal. E eu até entendo a questão de relacionamentos monogâmicos, né? Que eu sempre tive relacionamentos monogâmicos, mas ele é um cara assim que é super gatilho, né? Esse comportamento, né? Do cara chegar e ficar dando. Né, falando assim, é isso ou a gente termina. Ah, faça isso ou a gente termina. Então, realmente, o Nate, ela é problemática, mas ele é aquele estereótipo de macho, né, mandão e machista, né, e que basta fumar uma maconha e ser provocado o suficiente, começa a te xingar de puta, né. Então, já é mega bandeira vermelha, red flag isso aí, né. E é assim, né. Gosto do jeito como o episódio termina, porque ele termina de uma maneira interessante e pacífica, né? Que termina com a Claire chegando, estão ali os irmãos conversando, tem esse caso todo do Rico, né? E tal, em cenas anteriores. Mas tá a Claire chegando em casa e tá o David na cozinha, né? Aí ela chega lá toda cansada, porque parece que dirigiu a noite toda. Aí o David fala, nossa, o que aconteceu contigo, né? Aí ela desaba assim na mesa, cansada, né? Afinal, foi lá fazer o curso lá do Pablo Marçal, né? Aí... minha mamãe deve ter ficado louca, né? Você contou pra ela? Como é que ela tá? Ela tá nervosa? Aí o David fala, não contei. Aí ela pergunta por quê? Aí ele fala assim, porque não achei relevante, surgiram outras coisas, né? Aí ela olha pra ele, ela não agradece nem nada, mas ela olha pra ele, assim, grata, né? E naquele momento, assim, ela sente que ele tá um pouco mais aberto com ela, menos um cara que julga, né? Como ele é sempre, um cara que fica julgando, né? E fala assim, e aquele cara, o Keith, né? Ele fala assim, não deu certo, né? O David tem um encontro com o bonitão lá do grupo lá que é professor dos idosos, né? Que, aliás, o encontro também é o cara falando assim, eu gosto de homens mais velhos e tal. O cara meio dando a entender, assim, que o David é um cara mais velho e tal. Nossa, super jovem, um ator, né? Se vacilar, tu for parear ali a idade, analisar na época, duvido que os dois tivessem até muita diferença de idade, sabe? Mas ele dá a entender que é um cara, né, que a família sabe que ele é gay. Ele pergunta pro David, aí, quando é que você saiu do armário, né? Aí David mente, fala, meu pai não aceitou muito, mas a minha mãe sim. Então ele mentiu, eles acabam tendo uma noite de amor, né? Então o David tá feliz no final desse episódio também, né? Ele tá se sentindo, né, feliz sexualmente, ficou com um cara bonito, um cara jovem, um cara, né? E talvez seja mais fácil pra ele, né? Quando tá menos frustrado, também ser mais generoso com a Claire. E acho bonito isso, assim, triste, né? Ele falar assim, não deu certo com o Keith, né? O episódio termina com ela sentada na mesa sozinha, depois que o David deu um copo de laranjada, assim, pra ela. É um episódio, assim, que... parece que não acontece muita coisa, mas até que eu acho que sim, que acontece, porque agora eles estão no outro esquema na vida deles. Eles falam a dado momento que teve um acidente com um ônibus, que morreram várias pessoas. O David fala isso super contente, né? Vai ter a visita daqui a pouco de pelo menos 3 famílias aqui, né? E tal. É aquela pessoa que viveu um acidente assim e caramba, que felicidade, né? Vai ter sei que a funerária aqui vai ser a funerária que vai ser procurada, né? É isso, a morte, né? A vida é um negócio, a morte é um negócio também, né? Eu lembro daquele... Vocês lembram que uma época... Vamos lá. Você lembra que uma época aqui no Brasil...
ficava, eu não sei se era da Record, se era da Bandeirantes, mas tinha assim, o Brasil que eu quero. Eu vou ver se eu consigo encontrar, gente, porque isso daí é tão bizarro, que foi antes da pandemia. Aí ficava assim, o Brasil que eu quero, as pessoas falavam, né? Dava o microfone pro popular. Ah, ele vai ter mais escolas, ele vai ter mais não sei o que, ele vai ter mais não sei o que lá. E as pessoas falavam. Aí teve um cara que... Isso aí ficou na minha cabeça, porque veio a pandemia de Covid. E a mortandade que foi no Brasil, né? Mais de 700 mil mortos. O pessoal fala que, na verdade, chegou a 1 milhão. É que muitas mortes não foram notificadas de maneira correta. Teve bolsonarista ali colocando que era outra doença e por aí vai, né? A aberração que se tornou esse país do governo Bolsonaro. Aí, eu lembro desse cara, né? Vou ver se eu consigo. Se eu arrumar o áudio aqui, eu coloco pra você. Ou o vídeo, né? Se não for derrubado, né? Mas o cara que fala assim, o cara tem uma funerária. Brasil que eu quero que morra muita gente pra poder fazer muitos enterros. E, cara, isso é muito bizarro, né? Isso aí me pareceu o David no episódio aqui. Caraca, ai, morreu 20 pessoas, pelo menos 3 pessoas vão ser feito velório aqui. Então é assim, né, gente? Que as coisas são, né? A tristeza de um fica causando a alegria dos outros, né? Eu sou Josemar, empresário do setor funerário da cidade de Serra Dourada, Bahia. O Brasil que eu quero para mim é que nessas 10 funerárias que eu tenho na região oeste da Bahia, é que morra em torno de 10 pessoas por semana, para que eu consiga pagar as minhas dívidas, arcar com meus compromissos de uma forma justa, porque eu sou trabalhador honesto, não preciso tirar do seu ninguém, entendeu? Não desejo a morte de vocês, mas se morrer, é claro que triste eu não vou ficar, jamais, certo? Porque a sua tristeza é a minha alegria. Então, sou Josemar da funerária Pax Federal, Serra Dourada, Bahia. O Brasil que eu desejo para mim é esse, que as pessoas morram. Que chegou uma promoção agora de uma urna funerária muito equipada, certo? Com acesso Wi-Fi, pendrive, internet, ilimitada para qualquer operadora. Esse é o Brasil que eu quero para mim. Que morra muita gente na minha região e eu consigo receber aí um dinheirinho para pagar minhas dívidas. Valeu? Um abraço, galera. Um bom dia a todos vocês. O povo daí tem que fazer uma campanha, porque se morrer alguém, fazer um propósito para ninguém comprar nada na funerária dele, comprar em outra funerária, para ele deixar de ser besta. As pessoas tinham que se juntar. Josimar, sabe qual é o Brasil que eu quero? É que você vai pro inferno, com seus caixão e tudo. Lá você vai pagar suas contas lá no inferno, bandido, vagabundo, sem vergonha. Essa peste tem que falir, sumir daqui, voar daqui, um satanás desse, menina. Vem pra querendo que o povo daqui morre? Credo, que horror, tô indignada. Vai pro inferno, o primeiro a morrer vai ser você. E você não merece nem um caixão desse aí, você tem que ser enterrado num saco. Ou melhor, botar você num saco e jogar pros urubu comer, vagabundo, malandro. Fecha essa porra aí que aqui você não vai arrumar mais é nada, acabou, você morreu. O Brasil que eu quero pra você é isso, malandro. Bandido! Como se não bastasse, o povo já tá cheio de doença e ainda tem um agora que morra. Oh, meu Deus! Esse episódio aqui, ele foi tão diferenciado, né? Talvez porque o funeral não foi na Fisher Sons, que quase que eu esqueço o obituário da Chloe, né? Então vamos lá. A Chloe Margaret Bryant Yorkin nasceu em 7 de janeiro de 1959 em Baltimore, Maryland. Ela morreu em 10 de abril. Chloe trabalhou como administradora de sistemas de saúde na Kaiser Permanente por 12 anos e adorava viajar e fazer exercícios. Ela deixa seus pais, Alexander e Vivian Bryant, suas irmãs Renee e Evelyn e seu irmão Donald. Ela fará muita falta para todos que a conheceram. A visualização e a vigília serão realizadas às 14 horas da quarta-feira, em 25 de abril, no Harbor Law Mortuary, na 2400 Topsail Street, em Marina del Rey.
É isso, eu gostei muito de assistir esse episódio. Achei um episódio meio filler, né? Vou assumir que apesar de ter gostado de várias coisas e ter visto um desdobramento aqui, eu achei que, né, tem episódios mais impactantes, né? Você fala, caramba, meu Deus, né? E a gente vem se encaminhando pro final, né? Já tô aqui falando do 8º episódio, então o negócio tá chegando pro final aqui, vai ser legal. Então, vamos lembrar que eu vou fazer toda semana, então se você puder, sempre acompanhe aqui. E mais do que só acompanhar, comenta também que ajuda, viu? O YouTube a entender que você tá gostando. Comenta, nem que seja um boa noite, bom dia. Sério mesmo, aonde você estiver escutando, no aplicativo que você estiver escutando, você dá um salve aqui pro YouTube entender que o algoritmo precisa ser notificado que tem alguém escutando e gostando, tá? E mais do que isso, antes que eu termine aqui, eu queria pedir, eu tô com um novo projeto, eu já falei no episódio anterior, onde eu comento true crimes reais em volta do mundo, sabe? Então, eu já falei de crime que aconteceu na Inglaterra, eu já falei de um crime que aconteceu em Katmandu, no Nepal. Então, vai ter crime da França. Vou falar de crime clássico, assim, de histórias clássicas dos anos 20, 30. Então, é legal. Eu gosto muito de true crime, de histórias de crimes reais. Eu tenho uma coisa empática, né? Então eu não gosto de ficar narrando assim detalhes assim quase pornográficos de situação de violência. Então, que se você não gosta de alguém que conte uma história, mas não seja muito gráfico, você pode ter certeza que você vai gostar, porque eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, né? Tanto que primeiro podcast onde eu falei sobre true crime, eu falei, olha, eu vou fazer do meu jeito, que é o jeito que eu faço aqui, como eu faço Six Feet Under contigo aqui, converso um pouco, dou as minhas impressões, né? Não fico naquela coisa de detalhamento do que foi feito com o corpo, né? Tem gente que fala que tem muita empatia, mas é muito descritivo, então acho que tem aí uma certa incongruência, né? É claro que tem gosto pra tudo, tem gente que fala de true crime, gosta de coisas mais escatológicas, mais gore. Eu mesma não tenho problema com filmes de terror, eu sou fã de filmes de terror, não à toa eu fui ter curiosidade por histórias de crime, né? Que a gente acompanha Mindhunter, né? E por aí vai. Então eu queria pedir pra você, se você tá chegando aqui no final e você puder, espero que você possa, por favor, escreve aí na pesquisa do YouTube, Volta ao Mundo no Crime. Esse é o nome. Por quê? Porque tem muitos nomes aí, muitos já foram utilizados. Eu falei assim, poxa, como é que eu posso fazer aqui um podcast que eu fale de crimes de várias épocas e locais diferentes e países diferentes? Não ficar só repetindo os mesmos crimes que todo mundo fala o tempo todo. Então eu tô com esse projetinho, eu queria muito que você me ajudasse, porque eu tô fazendo esse projeto para poder angariar fundos para o nosso site. Porque é difícil fazer pesquisa cinematográfica, é difícil comprar equipamento. A gente não conseguiu muitos apoios no Apoia-se, né? Que o Padrinho tá fechando as portas. Então, eu queria primeiro pedir para você, se você puder, nos apoie, tá? Financeiramente mesmo, sabe? Se você puder, se você tiver 10, 20 reais, faça um Pix pra gente. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Repetindo, apoiomasmorra@gmail.com. Esse Pix é da Caixa Econômica Federal, onde a gente junta a grana para pagar o site, que você paga o servidor, né? Vamos lembrar que a gente tem quase 15 anos de podcast. Então a gente paga caro, né? Para manter os podcasts online, né? E essas plataformas, Spotify, né? Sabe o que o Spotify faz com os nossos podcasts? Deixa eu contar para você. Ele deleta, né? Porque a gente tem podcast há muitos anos e a gente às vezes usa música, nem que seja de fundo, background. E Além da Imaginação, que a gente tem podcast sobre Além da Imaginação, né? Aquela série clássica do Rod Serling, é uma série maravilhosa, aliás, recomendo. Eles querem deletar todos os podcasts. Aí o que a gente faz? A gente paga um servidor, a gente paga mensalmente o servidor para manter os podcasts no ar, né? Que aí a gente não depende de ficar, escutando as ameaças do Spotify. Então, por isso que eu peço apoio para você aqui, para a gente poder conseguir fazer esse trabalho sem ter rabo preso também. A gente poder, quando achar uma música bonita, interessante, colocá-la, né? E a gente não tá...
Veja bem, sim, a gente está utilizando músicas com direitos autorais várias vezes, mas a gente não utiliza isso vendendo um CD, a gente utiliza como a entrega de um produto. Quando você faz a edição de podcast, você está entregando um sentimento para a pessoa. Às vezes, certo tipo de música, ela evoca um sentimento, ela traz uma reflexão. A música, ela é feita, sim, para que todos a acessem, né? Só que o Spotify, ele vende música, porque você paga para poder ouvir música. Então, claro que ele não vai deixar. Ele vai falar assim, pô, se ela botou uma música aqui do Elvis Costello, por que diabos que eu vou permitir? Se a pessoa tem que pagar para ouvir Elvis Costello, você entende? Então, sim, a gente está trabalhando naquela zona cinza, mas a gente trabalha também com sentimentos, com emoções, né? Podcast é muito isso, você trabalhar com áudio, você trabalha com as emoções da pessoa, né? Então, se você está fazendo todo um podcast assim sobre cultura japonesa, você vai colocar músicas da cultura japonesa. Às vezes nem tudo que é free royalty, né, que chama quando é músicas sem direitos autorais, são interessantes, né? Vai do gosto da pessoa. Então, assim, só para me justificar, por isso que nós mantemos os nossos podcasts online, a gente pede ajuda sempre para mantê-los e para isso, para poder ajudar, incentivar as pessoas a nos ajudarem, eu faço projetos paralelos para que as pessoas falem, pô, então olha que legal esse podcast aqui, eu gosto tanto da série Six Feet Under e poxa, tem um podcast sobre. Aí a pessoa acaba conhecendo o nosso projeto, de repente conhece o nosso projeto de pesquisa cinematográfica, que é tão legal, é tão bonito, né? Então, por favor, nos apoie, tá? Que você vai com toda certeza manter um podcast veterano no ar, de pessoas que têm uma responsabilidade para poder conversar, empatia, pessoas que com certeza são de esquerda, e nem você vai ter aqui a sensação, se você é de esquerda, né, também, claro, né, espero que mesmo que você seja de direita, não importa, que você está se sentindo acolhido, né, porque sim, eu sou empática, e o meu parceiro de gravação também, então apoie podcasts de pessoas que, como nós, não temos, né, grandes plataformas por trás da gente. Nosso podcast não é exclusivo Spotify, nunca será, ao contrário, eles querem derrubar nossos podcasts, né? Então agradeço imensamente você me permitir que eu lhe faça companhia. E por favor, não deixe lá de seguir o nosso canal novo lá, que é o Volta ao Mundo no Crime, tá? Lá no YouTube, também tem lá no Spotify, é só procurar com o mesmo nome, Spotify e outras plataformas, né? Qualquer aplicativo de podcast que você use, pode procurar, escreve lá, Volta ao Mundo no Crime, você vai encontrar, tá certo? Um beijo pra você, fique muito bem, ótimo final de semana, aproveite seu final de semana e a gente se encontra logo mais. Beijoca!